Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Tony, aqui tá comigo é o Thiago. E esse é Internamente Podcast, nosso segundo episódio, graças a Deus. E a gente tá aqui para agradecer você que assistiu o nosso primeiro episódio com a Aline, a psicóloga. E a gente espera que a gente possa hoje trazer um conteúdo legal como a gente fez no primeiro episódio. E aqui tá com a gente hoje uma pessoa muito especial pra gente, uma pessoa que tem muito a falar sobre os assuntos que a gente quer abordar, que é o pastor e psicólogo Paulo César Pereira. Por favor, Paulo, suas credenciais. Seja bem-vindo. Olá, muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Thiago, por ter indicado o meu nome, Tony, por estar me recebendo aqui. Está falando sobre esse tema, né, que é a minha vida gira em torno disso. Tem sido uma coisa assim muito interessante, participando de outros podcasts também, meu trabalho, minha vida pastoral, né, como profissional. Então, esse é o meu tema, né? Saúde emocional e vida cristã, as questões da personalidade. Então, estou já há muitos anos nessa batalha. Você que está em casa, se prepare, que esse conteúdo é de qualidade. Pastor Paulo, se apresenta para quem está em casa nos assistindo, para conhecer um pouquinho da sua história, sua formação. Ok. Olá, 61 anos de idade, casado com a Adriana, que também é psicóloga, pai da Ana Paula, 18 anos, também fazendo faculdade de psicologia, e pai do João Paulo, que vai fazer 7 anos amanhã, quer ser astrônomo. 7 anos, pastor, ele tem? Sim, meu filho mesmo, a cara dele é a minha cara quando criança, tá? Eu fiz com a ajuda da minha esposa. Então, eu me formei em 1987 em teologia, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ainda numa época muito boa, de um nível muito bom. O seminário está com um nível muito bom hoje também, recomendo. Aí isso depois me levou, no último ano de seminário, a fazer a especialização dentro de aconselhamento pastoral, ou clínica pastoral. Só que foi com estágio em capelania no Hospital Evangélico do Rio de Janeiro. E não era um cursinho. Hoje você tem um curso de capelania de um final de semana, a pessoa tem beca, formatura, anel de formatura, né? Paga filmagem, tudo. Meu não, foi de um ano, 3 horas por semana estagiando e mais a supervisão. Então, foi um curso de capelania. E aí a gente foi tendo uma demanda de busca por mais conhecimento, experiências. Fui aprendendo muito sobre como que as doenças elas vão sendo construídas a partir do emocional. Inclusive tem um versículo bíblico que é Provérbios 13:12. A esperança adiada adoece o coração. O desejo realizado é a árvore de vida. Então, esse tempo de capelania foi uma escola, e eu apaixonado pelo ministério que Deus me deu. Mas o que é apaixonado eu me encontrei, ou melhor, eu fui encontrado por Deus para atuar ali. E foram 10 anos ali, e mais 5 num trabalho como capelão também, em São João de Meriti, onde eu residia. E eu entrava de manhã, e 11 horas da noite era a hora que às vezes eu estava saindo. Não ganhava quase nada, mas Deus me deu a oportunidade de bancar o meu ministério durante todos esses anos também. Então Deus me deu graça para poder fazer isso daí, fazer com paixão. E aí, depois que terminei o seminário, uma crise existencial, uma angústia na alma, e eu estava fazendo uma pós-graduação em História e Cultura Contemporânea, no Bennett. Não deu para continuar, porque a alma estava pedindo outra coisa. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, você procurar ver o que a tua alma pede. Qual é a tua demanda? O que lá dentro você está pedindo? E dentro de mim pedia, procure se conhecer, saber o que está acontecendo com você internamente, né? Suas angústias, seus questionamentos. E foi um período que eu mais orei na minha vida. Foi o período que eu mais li a Bíblia na minha vida. Foi o período em que eu mais li livros sobre aconselhamento, sobre autoconhecimento, que eu mais busquei ajuda no aconselhamento, fui fazer terapia, até me deparar com noções de análise transacional. O que é isso? Fui fazer no final de semana. Eu falei, eu acho que esse negócio pode ser resposta para a minha busca, para a minha demanda. Fiz a especialização. 2 anos e meio, com o melhor profissional do Brasil, um sábado e um domingo, o dia todo, intensamente, estudando uma abordagem e mais 1 ano obrigatório de terapia dentro daquela abordagem. Terapia que o senhor fala como terapeuta ou como paciente? Não, eu era aluno e eu tive que ser cliente. Entendi. Eu tive que ser cliente, viu? Porque era da demanda pedia isso, né? O curso. Para entender a dinâmica do paciente, né? Eu tinha que pagar 1 ano de terapia dentro do curso, entendeu? E foi fantástico entender aquilo dali, né?
E aí depois eu fui, vou entrar para a faculdade de psicologia. Fiz um ano, por uma questão de trabalho eu saí, depois voltei para fiz a psicanálise, gosto muito da psicanálise, sem entender essa psicodinâmica, né, consciente e inconsciente, essa leitura é extraordinária. Saber isso ajudou a salvar a minha vida para eu não surtar. E aí depois voltei para a psicologia, concluí psicologia, e estamos aí fazendo já um trabalho já durante algum tempo. Não sei se eu falo agora dos meus cursos, meus livros, ou... A gente pode começar assim Pode já. ficar à vontade. Você pode falar do curso que o senhor tem, de vida Tá cristã bom. e saúde mental. Eu tenho um curso que já há 28 anos eu ministro, que é Saúde Emocional e Vida Cristã. Ele é um curso onde a gente trabalha temas como lidar com depressão, como falar o que pensa e sente sem ofender, como dizer não sem se culpar, porque às vezes a pessoa diz um sim para fora e um não para dentro. Sim. Ela comete uma autoagressividade, né? E está cheio de gente assim. Lido com questão de fobias, lido com as angústias, e tudo no viés da Bíblia com a ciência, unindo as duas coisas. E cada vez que eu estudo ambas, eu percebo que a ciência, ela confirma aquilo que a Bíblia vem dizendo há muito tempo, e conciliar essas duas coisas aí é muito importante para mim. E fica claro pra gente, né, só contando a sua experiência, que então a psicologia não foi só uma escolha profissional, mas um chamado de Deus para sua vida, né? Um propósito maior, né? Olha, eu acredito que sim, né? Tem um versículo que eu uso muito, que é Provérbios 20:24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Então, aquela angústia que eu orava de madrugada, Deus, tira essa angústia de dentro de mim, hoje eu imagino que Deus devia estar pensando o seguinte: agora não. Eu preciso que você passe por essa turbulência, por esse deserto, que eu tenho algo muito interessante para você depois. Hoje eu dou. Obrigado, Senhor. Foi-me bom ter passado pelas aflições para que eu aprendesse melhor os teus estatutos. Salmo 119, versículo 71. Então você pode falar pra gente que nunca houve nenhum tipo de conflito interno sobre essa disparidade que a sociedade coloca entre fé e ciência. Não posso dizer não. não. O senhor sempre foi... Não posso dizer não. Nunca claro. houve esse complexo? Não posso dizer não. Como é que era pro senhor? O senhor veio da capelania, né? E de repente começou a estudar... Sim, teve assim? interrogações, né? Muitas interrogações. Eu sou um questionador natural, e um questionador pela limitação humana, entendeu? Então, o ser humano faz questionamentos, a gente não sabe tudo. Então, tem coisas que você se depara assim, eu falei, meu Deus, como é que pode ser um troço desse? Aí chega um ponto, Tony, em que você vai ter que aprender a separar o que dá para entender e o que vai ser obrigado a aceitar. Por exemplo, tem uma expressão de Paul Tillich, que é um teólogo alemão, nós somos seres finitos, tentando entender todos os mistérios de um ser infinito. Chega um ponto que vai se esbarrar com um muro. Não tem como. Daí para cima é suposição. E aí fala, mas a filosofia... Então tá bom, vamos citar Sócrates, né? Uma coisa sei, é que nada sei. Quanto mais eu sei, mais o mundo, o universo aparece na minha frente e eu não sei nada. Então eu acho que as interrogações, elas são essenciais. Mas eu falei uma expressão de Paul Tillich, de Sócrates, mas você tem a Bíblia, Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem aos homens, as não reveladas pertencem a Deus. E se eu tiver questões e interrogações quanto às não reveladas? Estou errado? Não. Mas Deus não é obrigado a me responder. Só não vai ter a resposta. Mas eu acho interessante, você tem uma demanda, tem um questionamento, caminhe em direção a ela. Questione o máximo possível. Você vai perceber que aquilo que você começou nesse ponto aqui, como interrogação, você vai tentando descobrir, quando você chega aqui, aquilo já ficou para trás de tantas respostas que você obteve no percurso sem saber que tinha perguntas para elas. Caraca, Interessante. Você cresce, cara, assim, caramba, eu nunca imaginava esse troço aqui. Entendeu? Então, a busca é isso daí. Então, pobre do homem que não busca. Pobre do homem que não olha para dentro de si e vê, eu tenho interrogações. Deixa isso para lá, bobagem, fica perdendo tempo com isso. Não, vão perder tempo, pô. Tem que se buscar a verdade. Mesmo quando dizia Sócrates, por exemplo, busque a verdade intensamente, mesmo sabendo que nunca vai encontrá-la. Vou pegar um gancho nisso que o senhor falou de busca da verdade. Foi baseado nisso que nasceu o livro Mandamento de Homens?
O livro Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo, ele surgiu de uma aula do meu querido professor. Ele é pastor, né? Depois passou a ser pastor, mas eu não chamo de pastor, não desqualificando, porque é meu mestre. Israel Belo de Azevedo, hoje pastor da Igreja Batista de Itacuruçá. Eu tive a honra de fazer algumas entrevistas com ele, né? No Instagram. O homem é extremamente competente, ele é um sábio fantástico e é uma pessoa maravilhosa. Então ele deu uma aula falando sobre Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer era um teólogo alemão que morreu em 1945, 9 de abril, enforcado no campo de concentração nazista, 2 semanas antes da invasão americana, sabe, de libertar. 2 semanas antes ele foi. E por que ele morreu? Ele discordou de Hitler, né? Não sei se vocês conhecem um filme, Operação Valkyria, Já ouvi com falar, Tom mas Cruise. nunca assisti. Tom Cruise. Então, aquela Operação Valkyria é um fato. Bonhoeffer era um pastor. E aquela ali foi uma tentativa de matar Hitler. Ele participou dessa tentativa. Só que fracassou, ele foi preso, enforcado. Só que preso, ele começou a questionar por que o evangelho tinha pouca penetração no meio mais intelectualizado. Aí ele começou a entender e chegou a uma conclusão que é uma questão de forma ou de conteúdo. O que é a forma? Forma é a capa. Tradições, costumes, Igreja Batista, Assembleia de Deus, Ministério Pentecostal Unido daqui, de lá. As denominações, de modo geral. As denominações. E o que é o conteúdo? O conteúdo é o Evangelho na sua pureza e na sua essência. Aí ele falou que entendeu o seguinte, que muita gente pega toda a fé cristã e joga fora porque a capa é tão forte que a pessoa não consegue enxergar o seu conteúdo. Olha uma expressão de Gandhi, Mahatma Gandhi. Do vosso Cristo, conteúdo, eu gosto. Eu não gosto do vosso cristianismo, a forma. Então aí surgiu o livro Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Se me permitem, né? Com certeza. É aqui uma expressão aqui de Jesus em Marcos 7, 6-9, quando diz: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Eu super recomendo esse livro. Dá esse negocinho, Eu vou tô- botar aqui, ó, pra câmera central ficar Eu tô pegando. lendo esse livro, eu super recomendo. Você que está em casa, você que é cristão, Depois de já falar disso aqui, a gente vai trocar aqui pra ficar... entre em contato e adquira o seu. Não, as porque redes vale sociais muito do a pena. Eu vou chamar do Paulo, o nosso 2P, pastor e psicólogo. Vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente vai lançar nas redes sociais também. Nas redes sociais pessoais, colocar lá. Sim. Se você quiser conhecer sobre o trabalho dele, fazer curso, atendimento, vai estar tudo certinho para você conseguir entrar em contato com o pastor. Sim, não perca a oportunidade, não. Pastor, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua, né? Sobre a personalidade e o comportamento humano. Já que a sua abordagem é muito voltada para a área cristã, ainda hoje o senhor vê com a presença forte do tabu em se falar de saúde mental no meio dos evangélicos? Bom, tem uma demanda muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que dentro da igreja seria bom você encontrar uma libertação, a igreja tem um potencial de adoecimento muito grande. Então, esse tabu em relação, por exemplo, à depressão, já acabou muito, mudou muito. Mas você ainda tem muita gente com essas dificuldades. Não que seja hoje visto como, você não pode, né, ter, mas vão surgindo algumas pessoas, alguns líderes com mandamento de homens, em que você vai resolver só pela oração. E aí, essas mesmas pessoas estão dizendo, você vai resolver só pela oração, uma boa parte está muito doente. Então, se eu vejo o meu pastor, o meu líder, ele é um homem de oração, mas ele não busca ajuda, ele acaba sendo uma referência para que outras pessoas também não busquem ajuda. O senhor acha que talvez a terminologia, saúde mental, terapia ou atendimento, ela prejudica um pouco a aceitação do povo da igreja em aceitar, em receber esse entendimento de que
Eu posso sim, vou ter minha vida de oração, meu devocional, mas eu também posso estar aqui direcionado para pedir ajuda a um profissional da saúde mental. Só acho que a terminologia, de repente, vai fazer terapia, procura um profissional. A forma como você entrega para esse povo, ele não tem uma aceitação legal. Muita gente não tem aceitação. Porque às vezes existe, às vezes um gabinete com um pastor não é a mesma coisa, né? Não tô falando que é a mesma coisa. Mas às vezes é uma conversa. Que às vezes pode resolver o problema sem precisar de uma terapia. Exatamente, entendeu? Aham. Então, por exemplo, aconselhamento cristão. A gente tem que aprender que aconselhamento não tem nada a ver com dar conselhos na maioria das vezes. Às vezes você dá, sabe? Mas tem que ver com uma boa escuta, ouvir bem a pessoa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da depressão em si. Uma vez estava atendendo uma senhora evangélica de uma denominação que a levava a ter uma postura meio radical, então ela tinha muita dificuldade em aceitar a depressão. E tomando medicamento, mas a pessoa toma o medicamento, mas se ela acha que se ela tomar o medicamento e o medicamento for curada pelo medicamento, não vai ser Jesus que cura. Então ela pode fazer uma sabotagem para não permitir que o medicamento faça efeito. A mente tem esse potencial. Isso que eu ia falar, isso funciona. Pois é. Aí eu perguntei a ela, o que mais te causa sofrimento? A depressão ou a culpa que você sente por ter depressão? Ela, a culpa. Então ela se culpava por ter depressão. Então, e se o remédio fizesse efeito, não seria Jesus quem estaria curando. Então, qual o benefício que ela teria? Não, tem que ser Jesus que cura. E ela não aceita que que Jesus, eu clamo a Cristo, eu clamo a Deus, o clamar é meu. O responder é de Deus. O por onde ele vai responder, eu não posso determinar. Então, eu costumo brincar dizendo o seguinte, brincar em termos, né? Senhor, me cura dessa depressão. E Deus está respondendo, por que clamas a mim, filho? Marche até um psicólogo ou um psicanalista. Tem aquela história do cara que sofreu um naufrágio, né? Aí ele fica numa canoa e fala assim, Deus me salva. Aí aparece um navio e ele fala, quer ajuda? Ele, não, Deus vai me salvar. Ele acaba morrendo, chega no céu e perguntou para Deus, por que você não me salvou? Eu te salvei, eu tentei te salvar. Só que você não aceitou ajuda. Porque com as doenças físicas, né, a gente vê que a aceitação de procurar um médico é natural, né? Sim. Mas quando se trata das questões emocionais, ainda se tem essa dificuldade, né? Você quer ver uma coisa? Várias vezes quando eu vou falar sobre depressão, eu falo contando essa experiência. Um amigo meu falou para mim o seguinte, Paulo, depressão não é coisa de crente não, né? É coisa do diabo, não é? Eu respondi para ele, e o que você me diz da diabetes? Não, deixa eu ver se eu te ajudo. É porque a depressão é uma doença da alma, do emocional. E o crente, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, a Escritura se fez novo. Esse versículo, 2 Coríntios 5,17, significa, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura espiritual. Conversão não tira a humanidade, não tira a imperfeição, não tira corpo e mente corruptível. Aí eu expliquei para ele, né? E se eu disser para você que a depressão, ela pode ter a ver com o ambiente? Se eu moro num lugar como você mora, Teresópolis, período de frio, algumas pessoas vão ficar com depressão. Tanto que existe o transtorno depressivo sazonal, que é de acordo com o clima, com a época. Caramba, velho. Pois é. Entende? Então, agora, você sai num sol de manhã, tu vê aquela praia linda. Meu irmão, tem que ser muito mal. Vai lá em cima, Tem que estar muito mal mesmo para poder continuar com a depressão. Entendeu? Então, a depressão e a diabetes pode ser uma forma de se cometer pecado. Como assim? Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Tu cai dentro de gordura, carboidrato, refrigerante. Tu vai ficar, né? Tu vai estar desrespeitando o corpo, que é templo do Espírito Santo. E ninguém nunca viu uma pessoa ser condenada, criticada por ser diabético. Mas a maior parte, 95% das situações de obesidade mórbida ou diabetes é comportamental. Não estaria a pessoa cometendo um pecado contra o corpo, que é templo? Com certeza. Verdade. Com toda certeza. E tratando da personalidade, né? Como é que o senhor vê hoje a formação ou os principais fatores que contribuem, tanto socialmente, de forma religiosa, para a formação da personalidade do indivíduo? Bom, como a gente trabalha
Eu tenho 2 trabalhos sobre isso daí. Um é uma pincelada, que se você quiser levar para sua igreja ou para sua empresa, conhecendo a personalidade e o comportamento humano. É um evento de 2 horas, é só fazer contato comigo, que eu ministro na sua igreja, pode ser um domingo pela manhã, um sábado de manhã, um sábado à tarde, um sábado à noite, ou dia de semana, preciso de 2 horas. Eu vou trabalhar ali, conhecendo a personalidade e o comportamento humano. Quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de uma coisa que não nasce pronta, mas nasce com alguma coisa. O que é essa alguma coisa? A princípio é o temperamento. Então o temperamento tem a ver com o biológico. Você vai crescendo, outras coisas vão favorecendo aquilo dali. Vão entrando ali. Então vai depender, vai juntar o seu temperamento, tá? Porque dizem, né? Então uma coisa até antiga, né? Muitos séculos, é o melancólico, é o fleumático, é o colérico e é o sanguíneo. Tá, ok, vamos pegar isso daí, tá? Só que tem outras coisas que vão entrando ali. Vão entrando princípios e valores, modelos, pelas figuras de autoridade emocionalmente significativas. O que significa? O que é isso daí? O que você vê e ouve das figuras de autoridade emocionalmente significativas, geralmente pai e mãe, tem a tendência a entrar ali. E aí, a sua personalidade vai sendo estruturada e ela vai funcionar de acordo com o que está entrando ali. Se eu planto, quando você tinha 4 anos de idade, seu pai disse o seguinte para você: Tiago, tu é burro, nada entra na sua cabeça. Talvez naquele momento acaba de entrar algo que é o quê? Uma frase que você é burro. Aí você pode passar a se sentir burro, acreditar que é burro e ter todo um comportamento como se fosse uma pessoa ignorante que é incapaz de aprender as coisas. Então, a personalidade, ao mesmo tempo, ela é formada, ela vai sendo deformada e pode ser transformada. Você não muda de personalidade, mas você faz mudanças na personalidade. Por exemplo, quando nós entramos aqui, vocês, poxa, mudou aqui, né? Uhum. Mudou de lugar? Não. Mudou a estrutura? Não. Mudou a estética. Mudou a forma, que também faz parte de uma personalidade. Uma pessoa que tem um transtorno, um trauma emocional aos 4, 5, 8 anos de idade, aquilo dali pode entrar na estrutura de personalidade dela. Mas uma pessoa que tem um trauma, um transtorno por estresse pós-traumático aos 61 anos de idade, ou aos 70 anos de idade, e agora ela adquiriu uma síndrome do pânico, ou transtorno do pânico, e ela não sai mais de casa. Aquilo dali interferiu na personalidade dela. Uhum. Então, pode ser transformada. E ela vai agora para uma terapia. Ou ela vai para uma outra experiência de um curso, vou dar o exemplo do meu, ou de outros também, né? Saúde emocional. E ali ela é mexida. E ali é feito um trabalho um tratamento com ela ali. Aí ela muda. Ela abre para a vida. A gente, isso aqui, altos e baixos. Tem momentos, às vezes estou mais estruturado. E vamos entender que a vida é cheia de eventos. A pandemia foi um evento que mexeu com a estrutura de vida de muita gente. Então, a nossa personalidade ela é formada, ela é deformada e ela é transformada pelos relacionamentos. Agora, você imagina, por exemplo, quem são as pessoas principais na estruturação de uma personalidade? Pai e mãe. Aí você tem um país, Brasil, em que 43% dos lares são dirigidos por mulheres. Está faltando aí um componente essencial para também interferir nessa personalidade humana. Aí você pode... Isso dá panos para manga. Dá panos para manga. Antes até da gente começar a conversar aqui, né, eu estava falando de uma frase de Freud, no livro O Mal-Estar na Civilização, de 1930, onde ele diz: eu não consigo imaginar outra necessidade maior de uma criança do que a presença e proteção de um pai. Aí. Então a ausência dessas figuras essenciais, elas podem influenciar de forma gigantesca na formação da personalidade do indivíduo, né? Então, se eu sou um pai ausente, a minha filha ou meu filho podem ficar carentes dessa figura que exerce proteção, amparo, cuidado e estabelecedor de limites. Certo? Sim. Aí você vai para a Bíblia. Sabedoria de Deus através de Salomão. Provérbios 27:7. A alma faminta, todo amargo lhe parece doce. Então, se você tem uma filhinha de 2 anos. 2 anos.
Você tem filhos também? Só enteados, tem 2 Dois. enteados. Então, sua filhinha de 2 anos está estruturando a personalidade dela ali. Ela tem uma carência, proteção, amparo, cuidado, estabelecimento de limites. Se você é ausente, alguém pode ocupar esse espaço. E ela, pela carência dela, ela pode aceitar qualquer pessoa que apareça. Se eu fui um pai que não deu amor, carinho para a minha filha, que hoje é uma princesa lindíssima, 18 anos, puxou a mãe, viu, amor? Ó, deixa eu te chamar, tá? E é mesmo, viu? Fez um marketing. Então, pois é, cá bem. Qualquer, desculpa a expressão, porcaria que vem de fora pode atender uma carência dela. Eu ia entrar justamente nesse viés, porque além do risco da ausência de uma das figuras emocionalmente autoridades significativas, existe essa questão de buscar em algum lugar, ou de aceitar o que vier. Esse é o segundo risco, né? Sim. É a Sim. busca, Uma né? faminta, todo amargo lhe parece doce. Viu? Qualquer coisa de fora parece que é agradável. Estou falando então aqui, permitam-me, né, do meu livro, Vamos trocar agora aqui, O Afeto que Alimenta. Né? A ideia aqui é o seguinte: a comida alimenta o físico, o afeto alimenta o emocional. Uma pessoa faz qualquer coisa para conseguir comida, uma pessoa faz qualquer coisa para conseguir o afeto que alimenta. E nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão adoecendo, morrendo, matando e se suicidando por desnutrição afetiva. Então você que está me ouvindo aí, você é responsável por alimentar afetivamente as pessoas com as quais você convive. Porque se você as deixa carentes afetivamente, a alma faminta dessas pessoas, até o amargo que é lá de fora, até aquilo que é ruim lá de fora, na mente dela carente, parece que é coisa boa. A gente pode falar então que Provérbios 27:7. A gente pode até falar então que o afeto ele seja um componente de sobrevivência. O afeto é um componente de sobrevivência. Então, pessoas carentes, assim como você pode ser desnutrido de nutrientes de uma comida, você é desnutrido do afeto. Sabe aquela expressão beijinho de mãe Sara? Uhum. E Sara. Tem gente que morre por desnutrição afetiva. E aí a gente entra por um campo aí, ó, surgiu meu livro. Ambos baseados naquela teoria da análise transacional que você conheceu. Uma parte, você conheceu são 10. É uma palestra sensacional, eu indico e muito. Eu não sei nem o que falar, mas que eu tô tanta pergunta na cabeça que... Vai falando, vambora. Deixa fluir. Deixa a onda me levar um pouquinho, né? A gente percebe que, assim, eu vou fazer uma pergunta para ver se o senhor consegue trazer uma alusão mais histórica, né? Como o senhor falou, 43% dos lares são matriarcais, né? Sim. Ao que se deve isso? A gente olhando lá para trás. Eu já ouvi umas histórias que, eu tô falando que eu ouvi, né, porque me contaram, não pesquisei sobre isso. Que a Segunda e a Primeira Guerra Mundial tiveram uma influência muito grande no surgimento das mulheres, como as chefes de família, por conta dos homens irem para a guerra e tudo mais. Uhum. Ao que se deve isso? Ao que se deve o fato das mulheres terem mais... Vamos mudar a pergunta. Ao que se deve o fato dos pais estarem mais afastados desse lugar de componente para uma criança, como referência, como autoridade? Porque a gente sabe que existe uma deficiência numa pessoa que ela cresce sem os dois componentes ligados. Sim. Ao que se deve essa falta dos homens estarem nos lugares onde deveriam estar? O ideal de Deus é o quê? É homem, mulher, pai, mãe criando filho. Isso é programado. Isso é Deus que criou isso. Então, toda vez que a gente foge daquilo que é o ideal de Deus, vai dar ruim de alguma maneira. Tá? Então, acho que foi antes também da gente começar, eu estava batendo um papo aqui, né? Eu disse que eu fui convidado para poder falar para homens. Aí o pessoal da igreja pediu, pastor, faz um videozinho para gente, divulgação. Tá bom. Eu já mandei uma braba, né? Eu falei, nós homens somos a grande desgraça da sociedade. Somos nós que abusamos sexualmente, violentamos, estupramos. Somos nós que abandonamos a menina grávida. Nós que abandonamos a mulher cheia de filhos. Somos nós que enchemos a cara de cachaça nos bares. Vamos para casa, batemos na mulher, batemos nos filhos, violentamos. Somos nós que abandonamos, somos nós que brigamos na rua, somos nós que nos envolvemos com violência no trânsito. E, por outro lado, nós somos, se formos homens responsáveis, somos os grandes fatores de transformação positiva na sociedade.
Agora você me pergunta o que deve a isso daí. Vamos pegar, por exemplo, o texto de Efésios 5:22. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, sede submissa ao vosso marido como convém no Senhor. Mulher, por favor, não fique com raiva de mim porque eu estou falando isso, tá? É a Bíblia quem diz. Resolva-se com Deus, tá? Então, tem um livro do Sócrates Nolasco, que é um psicólogo, e o nome do livro é De Tarzan a Homer Simpson. Então, a figura do Tarzan mostra o Tarzan segurando a Jane aqui e a mão no facão. O pessoal olhando para mim está me imaginando o Tarzan? Né? Então... É aquele cara rústico. Acho que protegia. Ele enfrentava o leão para proteger a sua mulher e as suas crias, embora eu não sei como é que o Tarzan não teve filho, né? Não sei. Mas é personagem, né? Ou teve o Boy, eu não sei se o menino Boy era em... tem o menino Mowgli, né? O pessoal fala que o Boy... não sei lá onde é que ele deve ir, né? Então é o seguinte... Sede submisso ao vosso marido, como convém no Senhor. Aí uma mulher falou para mim, depois de eu ter comentado isso, pastor, qual mulher que não quer ser submissa ao marido, que a trata como Cristo tratou a igreja? Exatamente. Aí tu pode perceber os 2, 3 primeiros versículos falando a mulher. Mas ao mesmo tempo, já dá a colocação ali o peso sobre a gente. E depois, lambada na gente, homem. Porque nós somos a desgraça e podemos ser a grande graça. Então, o homem não faz o papel dele de mulher, de homem, e na essência qual é? O homem tem que ser protetor, tem que ser provedor, tem que ser aquele que se tiver de deitar, ele deita 1h30 da manhã e vai levantar às 4 para trabalhar. Não é isso? Vocês são homens de família, homens casados. Tô cansado, tô com crise. Meu irmão, tu tem conta para pagar. Amanhã é dia 1º, ainda bem que é domingo. Você não tem mais um dia para poder pagar ainda. Segunda-feira, né? Tu pode pagar no dia 2. Tu tem que se virar. Então, eu tenho um bom modelo, que é o meu pai. Homem nascido na roça, igual eu também nasci. Aquele modelo antigo do homem provedor. Então, a minha boa referência. Então, a minha melhor referência de homem não é um PhD em psicologia, não é um pastor, é um barbeiro, que não tinha nem a 2ª série do antigo primário. Trabalhador, provedor. O homem faltando esse papel, não fazendo esse papel, o que a mulher faz? A mulher está com filho agora, na barriga ou para criar. Aí ela fala para a mãe dela, que está morando na casa da mãe, mãe, fica com meu filho para eu fazer um cursinho de cabeleireiro? Tá bom, filho, eu vou ficar para você. Ela faz o cursinho de cabeleireiro, antes de terminar, ela já está trabalhando na casa dela. Faz uma particular na casa de uma cliente, outra, vai fazendo, daqui a pouquinho ela tem uma clientela, ela monta um salão para ela, e o salão fica pequeno, ela tem que alugar outro salão maior, contrata pessoas, e o cara é figura de admiração. Agora imagina isso sendo passado de geração para geração. O menininho, o filho dela, está vendo que quem paga o colégio é ela, quem dá cascudo nele é ela, quem encara para protegê-lo é ela. Esse menininho está aprendendo que quem é forte é mulher. E o que ele ouve falar do pai? Ele não tem admiração pelo pai, o cara é um zero à esquerda, o cara é preguiçoso. O cara está satisfeito com o saláriozinho miserável dele lá, que dá para ele pagar para assistir o jogo do time dele no final de semana, ou tomar uma cervejinha com os amigos. Ele não é uma referência. Esse menino vai querer copiar modelo do pai para ser igual? Não tem. Não tem. Eu costumo conversar com a minha esposa, a gente fala muito sobre isso, né? A gente está entrando em vários assuntos, mas eles são pertinentes ao... Permite só uma colocação aqui, falando do menino. E a menina? Ela precisa ter uma boa imagem do que é um homem para poder querer um para ela. E ela pode ter ouvido, o homem não presta. Se o homem não presta, mulher presta. Então nós estamos criando uma cultura matriarcal, porque a mulher, ela vai à luta. Você quer ver uma prova? Você vai numa pós-graduação hoje, numa graduação. A sala está cheia de mulheres. Verdade. Quem passa nos melhores concursos públicos são as mulheres. Então, a tendência é uma busca por uma sociedade matriarcal. E isso faz parte de uma engenharia social. Isso não é espontâneo assim. Isso é provocado. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Porque assim, eu converso com a minha esposa sobre isso e a gente chega à conclusão que é o seguinte: a mulher ela tem facilidade de chefiar e o homem tem facilidade de sair da chefia. Não estou falando usando o termo chefiar
em relação à submissão. Por quê? Porque é difícil você ser um homem da casa. E aí que tá o jogo. Se fosse fácil, não teria graça. E pra mulher também, às vezes, é difícil ser submissa. Porque muitas das vezes não tem um homem que é submisso a Deus, por exemplo. Uhum. Mas aí, como é que a gente faz pra, por exemplo... A gente tem que... o contexto de ausência de pai, que já vem de décadas. Como é que eu vou pegar esse rapaz e falar assim... E a sua postura? Você vai assumir quando a sua postura de provedor? Já que a mulher tem essa facilidade de chegar e o homem tem essa facilidade de sair desse lugar. Como é que a gente gera entusiasmo nesse cara? Não entusiasmo, mas... E aí, quando é que você vai tomar uma atitude? Bom, se você partir da ideia de que você quer mudar o mundo todo, vai legal. Tá? Agora, eu gosto muito do termo revolução silenciosa. Então, há muitos anos atrás, quando eu era capelão lá em São João do Meriti, um trabalho voluntário, eu disse que para um amigo meu que eu ia promover para a Associação das Igrejas Batistas, em torno de 70, ver se pelo menos umas 10 igrejas davam cada uma R$50, R$60. Na época, 99, 2000, 99, 2000, 2001, né? Aí ele falou assim, você vai ter dificuldade. Porque as igrejas iam ter dificuldade em aceitar. Eu ia ser o capelão da associação para a associação ter um trabalho. Você vai ter dificuldade. Eu entendi que sim. Então eu decidi fazer o seguinte. Eu vou fazer a minha revolução silenciosa. Senhor, sou eu o Senhor. Eu não posso depender de uma estrutura grande para ela me apoiar ou não para aquilo que é a vocação minha, daquilo que eu quero fazer. Eu tenho que fazer. Grandes ministérios começaram com um chamado individual. O que eu quero dizer com isso? Vou fazendo meus trabalhos. Tem muita gente hoje acordando para esse trabalho. Quantos trabalhos hoje voltados para homens nas igrejas? Antigamente você não tinha. Ontem eu estava falando para um grupo de homens e lá tinha adolescente, 14, 15 anos. Eu estou colocando isso. Hoje à tarde eu vou ministrar o Conhecendo a Personalidade numa igreja que eu ministrei há mais de 10 anos atrás. Aí dessa vez o pastor pediu, eu quero só para os homens. Ministrei só para os homens. Aí eu fiz uma outra proposta. Qual? Vamos ministrar só para adolescentes e jovens? Então, eu vou ministrar hoje só para adolescentes e jovens, para que eles tenham esse conhecimento. Eu não posso mudar o mundo todo, embora eu queira mudar o mundo, mas eu preciso começar com um pequeno espaço. Então, eu preciso estar falando sobre isso. É o podcast de vocês, é uma palestra, é nos meus livros. Eu ainda quero escrever um livro sobre homens. Eu tenho me estruturando para criar uma mentoria voltada especificamente para homens. Então a gente vai falando sobre isso. Você vai mudar todo mundo? Não. Tem gente que acha que nós temos uma geração perdida de meninos. Mas quantas pessoas você ouve aí que hoje é um homem de Deus, é uma pessoa extraordinária e há tempo atrás era visto como zero à esquerda, como perdido, não tem jeito. Perdido no conceito da sociologia, da filosofia, da psicologia, mas em relação a Deus, não. Então eu preciso acreditar. E nesse acreditar, a gente às vezes vai se frustrar, mas eu vou continuando acreditando. Alguma coisa vai dar certo, mesmo que seja aos poucos. Então, eu acho que vale a pena, de repente, um dia ter um podcast, vocês chamaram alguém para falar, homem, que vamos falar sobre isso, entendeu? Então, vamos mexer nesse tema. Pegar livros falando sobre isso. Os homens precisam, de fato, assumir a sua responsabilidade, né? Eu costumo dizer que o papel do homem é o que a gente tem falado aqui. Prover, proteger e dar direção, destino, né? E isso hoje está muito a cargo realmente das mulheres, né? A inversão desse papel aí, e é claro que aqui não é a intenção de diminuir a figura da mulher, não é isso, mas é pelo contrário, é de trazer a responsabilidade ao homem que é devida a ele, né? Biblicamente e socialmente. Quando o homem exerce de fato a posição dele, ele dá a possibilidade da mulher também exercer de fato a posição dela. Sim. Verdade. Ele consegue ser a base para ela ser quem ela precisa ser. E olha, nenhuma mulher nasceu para levantar 4 horas da manhã, pegar um trem lotado, passar 12 horas de plantão, e quando sai do plantão tem que passar no mercado e levar a comida para casa e ainda fazer a janta. Porque no dia seguinte ela tem que levantar de madrugada de novo para trabalhar em outro lugar. Nenhuma mulher nasceu para fazer isso. Isso não é parte da essência feminina. Eu não estou dizendo que a mulher não possa ter vocação. A mulher tem a vocação. Minha esposa é psicóloga, trabalha, hoje trabalha até em casa.
né? Minha filha está fazendo a faculdade de psicologia também. Eu sou um grande incentivador que a mulher exerça a sua vocação, mas o peso do sustento da casa é do homem. Isso é da essência. Necessidade principal da mulher é ser provida. Ser protegida, usei a palavra errada, ser protegida. Que aí ela, eu sei que eu tenho um homem que cuida de mim. E a gente carrega isso até para uma ideia de um inconsciente coletivo lá do Jung, entendeu? No princípio, o homem saía à caça e a mulher ficava em casa na caverna cuidando das crias. Isso está no inconsciente coletivo do homem. A mulher, por mais autônoma e independente que ela seja, chega a um ponto que ela vai perguntar: quem inventou essa desgraça de independência financeira feminina? Empoderamento feminino. Imbecilidade. Ih, já vou. É muito homem. É isso aí, tem muito homem que quer ser. Não, eu estou privilegiando vocês, mulheres. Tem muito homem que quer ser leão, né? É grande e quer demonstrar medo, mas não vai pra caça, né? Quem vai é a leoa. É complicado. Mas só que é o seguinte, perdão aí. O leão, né? A leoa caça sob o olhar do leão. É como se ele dissesse o seguinte: ô minha gata, exerça a sua vai lá pegar o meu almoço, qualquer coisa me chamar. Me chama aqui que eu tô aqui. Se dá ruim, me chama aqui, que eu termino o serviço. O senhor mencionou sobre uma estrutura social que é proposital, para que seja assim. O homem nessa posição e a mulher crescendo nessa ascendência que a gente entende que não é o ideal. O que seria essa estrutura social? Essa estrutura social proposital, né? Que causa esse feito. Bom, vamos lá. A estrutura pai remete a quem? A Deus. Remete a Deus. Observe uma coisa. Quando você... Se você tem um problema com a figura paterna, pesquisas mostram que pessoas têm dificuldade de chamarem Deus de pai. Sim. Você pega os principais ateus racionalistas, Nietzsche, Bertrand Russell, acho que é isso, Bertrand Russell, Voltaire, todos eles tiveram um problema com a figura paterna. Eles se revoltam com a figura paterna. Existe uma ideia de acabar com a estrutura paterna de figuras de autoridade. Porque se eu acabo com a figura de autoridade, não sobra ninguém. Por exemplo, tem uma expressão de Dostoiévski no livro dos Irmãos Karamazovsky: se Deus não existe, qualquer coisa me é permitida. Eu faço o que eu quero. Não tem limitador de comportamento. Porque Deus é o meu maior limitador de comportamento. Então as pessoas querem acabar com o limitador de comportamento. As pessoas, como o diabo no princípio da existência, querem desqualificar a lei do juiz maior. Se Deus não existe e a alma não é imortal, qualquer coisa me é permitida. Eu faço qualquer coisa. Só que você tem que criar conexões para tentar entender o que significa tudo isso. Né? Por exemplo, de 1740 a 1810, nasceu o Marquês de Sade. Se tornou um dramaturgo, mas tudo indica para mim que ele era um psicopata. Tá? Que ele era um psicopata. Você pega um livro da Elizabeth Rodinesco, que é uma psicanalista, não tem nada de evangélico aí, e ela vem descrevendo quem era Marquês de Sade. Então ele defendia coisas do tipo: toda mulher deveria viver como uma prostituta. Todo homem deveria possuir qualquer mulher a hora que ele quisesse. Isso foi bem na época da Revolução Francesa, né? 1740, 1810. Sim. No final do século XVIII. Isso aí. 1789, né? Revolução Francesa, né? Esses caras, como Voltaire, tudo isso aí do Iluminismo, passaram por isso daí, tá? Então, ele defendia essas teses, defendia mesmo. Ele foi preso porque ele quis obrigar uma prostituta a fazer simulação com símbolo sexual. Preste atenção no que eu estou dizendo para ver que a gente vai remeter isso a uma coisa bem recente. Tá? Que ela deveria, essa prostituta, negar a existência de Deus. Ele queria obrigá-la a fazer isso aí. Então ele preso, escreveu um monte de coisa, de tese, ideias lá. Então, que o homem deveria possuir qualquer mulher a hora que ele quisesse, toda mulher deveria viver como uma prostituta, você não poderia ser uma mulher só para você teria que compartilhar caso alguém quisesse, viu? Que as pessoas poderiam homens fazer sexo com outros homens, mulheres fazer sexo com outras mulheres à vontade,
adultos fazerem sexo com crianças, pais fazerem sexo com os seus filhos, pessoas fazerem sexo com animais. Parece uma coisa absurda? Não é? É absurdo. É absurdo. Isso aí não vingaria. O que a gente teve na exposição Queer Museu, lá em Porto Alegre, a exposição do Banco Santander, alguns anos atrás? Lembra disso? Foi tudo isso que eu falei. Tudo que eu falei agora, de lá. Quem são as pessoas, qual é a classe que defendeu eles? Que defendeu aquilo ali? Classe de profissionais. Educação? Não. Os artistas. Artistas, sim. Você pega o Francis Schaeffer, do livro A Morte da Razão, e ele fala exatamente isso. A classe que mais defende Marquês de Sade são os artistas. Faça o aborto. Só que tem um problema sério aí. Lembra que eu falei da personalidade? Um dia eu comentei lá. Uhum. O que vem de fora, a heteropsique, é de pai e mãe. Não é só. Como assim? O racionalista e talvez ateu, meu nome? René Descartes, autor da frase penso, logo existo. Eu acho que tem gente que penso, logo desisto, porque pensar cansa, Sim. Pensar dói. Né? Ele diz o seguinte: nós nascemos com ideias inatas. De onde vêm essas ideias inatas? Aí hoje, dentro da psiquiatria, tem um termo chamado moral da essência. Sim. A moral da essência não veio do meu pai José Pereira Ferreira, nem da minha mãe Maria Hilda Ferreira. Eu já nasço com a moral da essência. Qualquer cultura humana, um pai fazer sexo com a filhinha ou com o filhinho, está errado. E de onde veio isso daí? De onde veio que eu não posso pegar uma coisa que está na sua posse e tirar? Eu não vou me recordar agora o texto, mas Romanos, Paulo vai dizer aos Romanos que nós já nascemos aí com uma pré-formatação exatamente disso aí. De uma questão ética e moral. E aí uma coisa. Essência de Deus. Pô. Sim. Tem um local onde essas leis da moral da essência estão escritas. Onde vocês acham que é? Na Bíblia. Que lugar especificamente? Que texto? A princípio nos mandamentos. Os 10 mandamentos. Todos os 10 mandamentos ali, um por um. Se você infringe, você comete um problema contra a moral da essência. Ou seja, nós estamos perdidos. Porque se a gente infringe qualquer lei da moral da essência, a gente adquire uma culpa. Aí tem uma frase de Platão que diz o seguinte: a alma culpada vai acabar encontrando o seu carrasco. Por quê? Provérbios 28:1. O ímpio foge sem que ninguém o persiga. Quem que está perseguindo ele? Ele mesmo. Ele mesmo. Porque ele tem um código ali dentro de juiz. Ele mesmo. Entendeu? E aí você vai para Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca jamais prosperará. Não prospera. Porque você tem um juiz interno, ó, tu cometeu um erro. Então, o que o mundo procura fazer? Vamos acabar com essa estrutura pai. Então, eu defendo que hoje nós está sendo uma engenharia social para acabar com a ideia figura pai. Por que eu disse que a gente está perdido? Porque ela está dentro da gente. Só tem uma opção de você criar isso, tornando a pessoa psicopata. Então, hoje tem muita gente com postura de psicopata sem ser psicopata de essência. Como? Dá um exemplo. Pratique o aborto. Faça quantos abortos você quiser. Só que o teu filho abortado vai fazer aniversário todo ano na tua cabeça. Aí a pessoa adquire uma culpa. E a culpa, ela mata, faz a pessoa se suicidar. O diabo veio matar, roubar e destruir. Se eu faço você cometer pecados contra a essência humana, a moral da essência, chega um ponto que você mesmo se mata. E olha a linha de raciocínio. Nós começamos falando sobre a ausência de uma figura, né, que é a paterna, Sim, como fundamental na criação dessa personalidade do indivíduo, e que agora já chegou no nível de comportamento. Ou seja, não só na questão da construção da personalidade, mas influencia diretamente nas decisões tomadas a nível de comportamento. Né? Sim, sim. Aí nós estamos criando pessoas nessa postura aí. A gente faz até pode dar até para fazer um paralelo, né, que a gente falou até da Revolução Francesa, não cortando o assunto, dentro do assunto. Quando o rei é guilhotinado, né, se eu posso usar esse termo,
E são as ideias iluministas, que são as ideias liberais, como o que o pastor mencionou agora, que foram o estopim, né, dessa Revolução Francesa, e até chegar no que a gente vive hoje. Então, assim, e o rei, o que é um rei num reino? Ele é Deus na terra. É o significado, né, de um rei. Então, você guilhotina um rei, ou seja, você corta aquele Deus, né, e você começa a influenciar a sociedade com ideias liberais. Como faça o aborto, faça sexo com quem você quiser. E hoje a gente tá aqui, então assim, eu sempre olhei para a Revolução Francesa, como você tá na escola, mas é cristão, você, desse ponto de vista. Hoje a gente tá aprofundando muito mais aqui o assunto, mas eu sempre entendi isso. Eu falei, cara, nunca fez sentido na minha cabeça. Um rei é um representante de Deus na Terra. A cultura explica isso, né? Uhum. E ele foi guilhotinado em troca de ideias que não condizem com a essência de Deus, né? E a gente chega na sociedade que a gente tem hoje. Você vê como é que a gente precisa de um equilíbrio, né? A Revolução Francesa, depois do Iluminismo, né? Então o Iluminismo veio trazer todo um questionamento. Mas, por exemplo, na França, na época antes do Iluminismo, tinha em torno de... As igrejas mantinham em torno de 70 mil alunos nas escolas dirigidas por padres. 70 mil alunos. O que o Iluminismo, a Revolução Francesa, o Iluminismo provocou? Tá? Vamos substituir os padres pelos cientistas e a igreja pelo Estado. Só as igrejas católicas, voltando aí, tá? Corrigindo a minha palavra aqui. Só as igrejas católicas tinham em torno de 70 mil alunos. 70 mil alunos. Tá? 70 mil alunos. Depois do Iluminismo, toda a França não tinha 70 mil alunos nas escolas. Então, o Iluminismo veio promover a ciência. De onde veio o nome Harvard? Desconheço. Também não sei. John Harvard, pastor nos Estados Unidos. Qual era a ideia? A ideia é fazer com que os jovens tivessem um conhecimento maior. Então, onde que a fé ela afronta a ciência? De onde surgiram as universidades? Promovido por homens da história da igreja cristã. Os homens precisam estudar, precisam ter uma boa formação. Entra aí a patrística, a patrística principalmente com Santo Agostinho, né, o Agostinho, de Hipona, não é Agostinho da Grande Família, que ele não presta para nada. Tá? E depois, com a escolástica, Tomás de Aquino. Você tem que estudar, você tem que crescer. Ah, mas o homem, quando ele estuda, ele se afasta de Deus. É mesmo? Procura ver os grandes homens. Salomão, teve rei mais sábio do que ele? Não. Sabedoria dada por Deus. Então, já que a gente falou um pouco de referência depois, ontem eu estava comentando, nós precisamos de homens que sejam referências em conhecimento. Para que você possa, às vezes, ouvir uma pessoa, sabe, com conhecimento, e você babar pelo que está ouvindo. Porque ele tem, cara, não tem que emitir opinião em nada, tem que ficar quietinho ouvindo. Eu tive mestres assim. O Jael Belo de Azevedo. Se em algum momento você assistiu, um grande abraço, meu mestre. Tá? Mestre humano, né? Mas é um grande homem de Deus. Luiz Alberto da Rocha Tavares foi professor de análise transacional, cara que inspirava aquilo dali. Então nós precisamos de homens que sejam referências em termos de conhecimento. E nada melhor do que livros. Mas aí uma engenharia social, para emburrecer as pessoas, tem até um podcast chamado o emburrecimento programado. Você acha que o TikTok é à toa? Você sabia que na China o TikTok só passa coisas, por exemplo, de matemática, de física, de atividade física, não tem dancinha. Então, ou seja, mesmo que eles sejam os olhos puxadinhos, mas eles não enxergam um pouco. Eu vou transformar todo mundo em imbecil, porque se eles são imbecis, e o nosso povo aqui não são, nós dominamos eles. Sim, se aprisiona, domina. Então existe uma tentativa do emburrecimento. Big Brother, você acha que aquilo dali
É solto? Ah, fulano ganhou. Nada. Eu tive um professor na faculdade em que ele fazia parte da escolha das pessoas que iam entrar para o Big Brother. Era tudo programado. Esse aqui tem essa personalidade de tal, esse vai bater de frente com esses aqui, tudo. E você duvida que vamos botar o John Willis lá, e em um determinado momento, ele, como uma pessoa muito legalzinha, boazinha, ele vai dizer que ele é homossexual, aí que sofre preconceito, aí as pessoas mexem com um lado protetor, de piedade das pessoas, de acolhimento. Eu não estou dizendo que a pessoa homossexual é ruim. Não, nada disso. Estou dizendo que mexeu. Então isso não é programado? Tudo é programado. É programado para você acolher a causa e não o ser humano. Você acolhe o problema dele, né? Não o ser humano. Hoje vem a ideia das minorias, né? Então, as pessoas precisam aprender por exemplo, a minoria dos negros, defendendo a causa dos negros. Qual negro? É dos negros. Eu sei, mas... Não, mas, eu sei, mas veja bem. É uma forma de manipular. Qual negro? O negro da onde? O negro que pensa igual a mim, de esquerda. Mas vendo, todo negro pensa igual a você? Então, por que não aprender a defender a menor das minorias? Qual? É o indivíduo. A menor das minorias é o indivíduo. Pegando um gancho nisso que a gente estava conversando aqui, né? Como que a gente pode fazer, né, para lidar ou se comportar diante dessas pressões que são muito fortes socialmente, né? Não só socialmente, mas em todas as esferas. Porque o indivíduo tende a ter reações ou comportamentos fora do seu padrão natural, sob pressão, né? E qual é a orientação que o senhor dá para esse caso? Como a gente se comportar diante dessas pressões que a gente sofre? Ou em situações de pressão? Eu vou pegar, por exemplo, Romanos 12:2, né? Não vos moldeis a esse mundo. Não adquira a forma daquilo que vem de fora. E aí vou acrescentar Romanos 14:5. Cada um de nós tem opinião bem definida na sua própria mente. Em outra versão, cada um esteja bem seguro de si. Então, eu acho que uma forma de você lidar com essa pressão, faça a sua revolução silenciosa, mudando você. Aquela famosa frase, você não muda uma outra pessoa, só muda quem? Você mesmo. De onde veio essa frase? A gente ouve muito pela ciência, né? Pela psicologia, filosofia, tá bom. Aí você pega a continuação de Romanos 12:2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então eu acho que a melhor maneira é você promover uma transformação em você e aí você vai se tornando referência. E quando você vai se tornando referência, aqueles que admiram isso em você vão olhar para você e, quando você está passando, eles vão prestar atenção em você. Faça aquilo que compete a você fazer. Mas tem um montão de gente que não vai querer ouvir. A gente até comentou no outro episódio uma coisa baseada nisso, né? A gente chegou à conclusão que, independente do estado que um ser humano esteja, sempre vai haver um pouquinho dele lá dentro que ainda está vivo. E é esse pouquinho que vai fazer ele... Eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá. E a gente estava falando sobre a terapia, né? Clinicar, né? E falou sobre isso. Independente do problema que você tenha. Sempre vai ter um pedacinho de você que ainda vai estar existente. Uhum. Use isso daí para você ir para o caminho que tem que ir. Porque o terapeuta, vamos botar assim, nem Deus, né? Faz tudo. Porque ele precisa da nossa fé, precisa da nossa atitude, do nosso posicionamento. E eu acho que é muito por aí, né? A gente às vezes fica procurando, que nem o Thiago perguntou, né? O que fazer uma pessoa que sofre pressão social? Então, acho que a gente pedacinho do que tem. acho que a gente precisa partir do princípio de que o ser humano ele tem o bem e o mal dentro dele. O tempo inteiro, olha só o que Deus fala para Caim: o teu desejo cabe a te dominá-lo. Tá? Então, tem um lado dentro de mim que tendência a ser preguiçoso, a fazer o mal, a fazer isso, fazer aquilo. Cabe a mim administrar isso daí. Tá? Me cuidar para que isso não seja muito mais forte do que eu domine. Eu tenho que estar dominando o tempo inteiro. Eu tenho tendência para o lado do bem e a tendência para o lado do mal. Tem pessoas que dizem o seguinte: fulano é um monstro. Por quê? Como assim? Olha a maldade que ele fez. Hitler era um monstro. Não. Como que não? Ele só tinha atitudes desumanas. Não.
Hitler era muito humano. Que isso, pastor? Só quem fazia as coisas que ele fez, quem faz as coisas que ele fez, é um ser humano. Você não vê um macaco fazendo isso. Você não vê um galo, um tigre, uma onça, um leão fazendo o que ele fez. Então o ser humano, ele tem um potencial para o bem e tem um potencial para o mal. Para onde que ele vai? Ele opta para onde ele vai. Então, quando pegando isso aí, falando isso por causa do comentário que você fez agora, tem alguma coisa ali de bom. Já viu aquela frase? Fulano fez besteira a vida inteira. No último dia antes de morrer, ele fez uma coisa boa. No fundo, tinha uma alma boa. Agora, tu faz, Tiago, coisas boas a vida inteira. No último dia, descobrem que você tinha feito uma besteira há 35 anos atrás. Aquela peste nunca me enganou. Verdade. Entendeu? Sabe? Então, é muita coisa, cara. Tem lidar com a mente e o comportamento humano, E o quanto que esse coletivo influencia no comportamento e nas decisões do indivíduo? Eu acho que é quando ele está inseguro, quando ele é carente de grupo. Por exemplo, eu crio o meu filho com os princípios da palavra. Aí, se eu deixo ir para um colégio ou para um grupo, onde lá as pessoas são contrários àquilo que eu ensinei, se ele for carente, ele pode abrir mão dos princípios dele para aceitar aquilo dali, para poder atender a necessidade de pertencimento do grupo. Se ele tem uma opinião definida nele, mas a carência for forte, ele pode passar a abrir mão dos princípios para fazer parte da coletividade. E a coletividade, o coletivo é muito perigoso. Por quê? Porque quem comanda o coletivo? Nós estamos aqui 3. De repente, se você tem um potencial de liderança muito maior do que eu, e eu quero fazer parte do grupo aqui, eu não quero ser excluído, você tem uma opinião, você é forte, você é expressivo, tá? Você é extrovertido, eu sou introvertido, eu seguro mais, eu coloco minhas opiniões de maneira mais melancólica, e você é líder, você fala. Eu posso, para poder ser aceito no grupo, abrir mão da minha opinião, porque senão você não vai gostar de mim. Então, o coletivo, ele talvez seja muito perigoso. Isso é muito social também. A Dependendo sociedade da como um todo estrutura funciona desse assim. indivíduo que é o perigo, né? Sim, sim. Tudo é perigoso. Eu posso ter uma estrutura psicológica fragilizada, enquanto personalidade, e aceitar fazer parte do grupo. Cada um de nós agrade o seu próximo naquilo que é bom para a edificação. Romanos 15, 2. Se não é bom para a edificação, eu tenho que dizer não para você. E aí a pessoa pensa que ela, dizendo sim para tudo, se contrariando, ela vai ser aceita pelo grupo. A princípio pode ser, mas ela vai ser desrespeitada. Toda pessoa que tem opinião firme, ela é mais respeitada. E a princípio eu acho que é o contrário. Por isso que muita gente diz sim para tudo e não para si. Caramba. Com aquela sensação de que você querer ser mais querido, sabe? É o que acontece hoje, pô, na sociedade. É uma grande forma de você ser fracassado. Agradar todo mundo. E assim, e a gente está numa sociedade que está fervendo muito, né? A questão do feminismo e tudo mais. E eu vejo muitos homens que se posicionam dessa forma. Pra não tentar agredir. E às vezes não é nem agredir, às vezes o cara vai dar uma opinião normal, que um homem mesmo daria. E ele se restringe a dar a sua opinião pra de repente não ofender uma mulher, por exemplo, um negro. E eu acho que é muito pelo que você tá falando aí. Às vezes ele diz não pra ele mesmo, pra poder ser aceito, ser bem visto. Abre mão da opinião dele, né? Cara, é surreal. É surreal. Será que esse ser aceito no grupo pode estar ligado talvez à questão do imaginário coletivo de ser aceito para uma questão de sobrevivência, ou eu acho que não? Sim, eu acho que sim, entendeu? Se eu sou aceito no grupo, o grupo pode, de alguma forma, me dar uma certa proteção, é a carência afetiva. É por isso que você precisa... Todo ser humano busca uma identidade, né? Sim, é por isso que você precisa proteger o seu filhinho. Qual a idade dos seus enteados? 27, 28. Pô, já estão... Já são homens, Já tô se protegendo sozinho. Pois é. Estão me protegendo já. Mas tem Abraço Caio, abraço João. Mas tem uma criança lá dentro, como você aprendeu comigo lá no Conhecendo a Personalidade, né? Tem aquela criança que a gente for um dia, ela nunca morre dentro da gente. Todo mundo quer ser aceito. Eu já tenho 2 crianças, uma interna e uma externa. E eu preciso proteger as duas, né? Eu tenho 3, né?
A sua, o seu filho e a da sua mulher. Ainda tem a da minha mulher, cara. Você é um bebê, Eu sou um bebê, cara. Pois é, e tem que proteger, tem que proteger tem que ser também, porque senão não dá, né? Cara, mas isso é muito real, porque assim, a gente tá falando de vários assuntos, mas que não são vários assuntos, é o mesmo assunto. A gente tá dando vários exemplos. Essa questão, porque assim, eu fui criado sem pai, próximo. Eu tive referências que me ajudaram a ser quem eu sou hoje, mas é uma pergunta que eu vou fazer pro senhor. Não é a mesma coisa. Eu tenho meu padrasto, que sempre foi uma representação para mim de pai, só que eu sei que não é a mesma coisa do que um pai genuíno. Uhum. Como é que isso pode explicar isso? Porque, por exemplo, é como se tivesse um Deus substituto. É a mesma coisa? Olha. É uma pergunta meio complexa, mas eu tô perguntando isso porque às vezes uma pessoa tá em casa, né? Não, também foi criado sem pai, teve outras referências, né? Depois que eu entrei na terapia, eu entendi muito sobre isso. Eu entendi, assim, de ser esclarecido sobre esse assunto em relação ao meu pai. Só que eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Como suprir essa carência? Porque nem todas as pessoas vão ter essa atitude de usar esse pouquinho delas para tentar resolver, tentar pedir ajuda. Como é que essa pessoa vai fazer? Olha, eu acho que você disse uma coisa interessante, terapia, né? Então você está se conhecendo. E aí, se você fizer, por exemplo, o som da meu Deus e ver o que é dentro de mim, qual é a minha demanda? O que eu sofri por não ter a presença paterna? Sofri falta de proteção, me senti assim assado. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser uma pessoa fracassada. Você está falando, você tem quantos anos? 29. 29, você já é um homem casado, tem sua profissão, você tem filho, entendeu? Então, você se permite morar numa cidade legal, você permite vir de lá para cá, poder fazer um podcast aqui, você tem uma estrutura de vida. Aí, cada um tem que analisar o seguinte, o que isso me trouxe? Ou será que eu não posso ter uma postura também inteligente de ter aprendido com isso? Essa situação me trouxe mais perda? Ok, vamos pegar uma expressão do ateu, tá? Jean-Paul Sartre. Não importa o que fizeram de você. O importante é o que você faz com o que fizeram de você. Se você vai por um caminho, eu não tive pai. Eu sou um pobre coitado, sou uma vítima. Sou uma vítima da sociedade. Não, você agora está relatando para mim, eu fui criado sem meu pai, mas eu tive figuras que agiram de maneira protetora. Então você talvez não tenha tido 100%, mas você talvez teve 60%. E você pega talvez os 60% que você teve da ideia da ideia parental, sentido pai. Parece que está na minha mente, pô. Pois é. E você fortalece isso. Vamos pegar a ideia de um outro ateu, Nietzsche. O que não me mata, me fortalece. Então, tudo vai depender do que você faz com o que fizeram de você. É uma coisa fácil? Não. Vai mudar o fato, vai mudar a tua história passada? História é passado, né? Sim. Então, não muda. Mas, será que você não pode pegar isso daí e fortalecer mais? Vou pegar 3 situações. O que não me mata, me fortalece. Quando a gente era criança, fala assim, o que não mata engorda, caiu no chão, pega ele, né? Mas a frase é de Nietzsche, né? O que não me mata, me fortalece. Aí você pega um versículo que eu falei, acho que até antes, né? De iniciarmos a conversa. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter passado pelas aflições para que eu aprendesse melhor os teus estatutos. Ou vamos pegar uma ideia de resiliência. Você acha que se tornou uma pessoa resiliente? Com certeza. E se eu disser que você se tornou melhor do que isso? Qual o conceito? Por exemplo, resiliência. Né? Vamos imaginar que aqui seja uma borracha. Eu aperto assim, eu tiro o dedo e ela volta. Isso é normal. Resiliência. O conceito de antifrágil é o nome de um livro. Antifrágil, como se aproveitar do caos, do Nicolás Nassim Taleb. Qual é a ideia disso daí? Tu toma uma pancada, tu vai ao chão, tu se arrebenta, mas não se arrebenta por completo. Enquanto você foi ao chão, tu estuda, tu vê quem foi que te aplicou o golpe, o que esse cara que te bateu, qual é o ponto fraco dele, e você vai se estruturando ali. Quando tu se levanta, tu é melhor do que quando tu caiu. Isso é o conceito de antifrágil. Se aplica mais a você? Com certeza. Vê se você também talvez não tenha a mesma história.
A pancada que eu tive... eu contei um pouco da minha história para vocês no começo. Graças a Deus por aquela pancada que eu tive. Nada disso, eu creio, teria acontecido se Deus não me desse aquele deserto. Senhor, eu não peço deserto mais. Eu falei agora que o senhor estava lendo minha mente, porque justamente é essa a conclusão que eu tenho chegado. Que às vezes, não que seja o ideal, que não é o ideal, né? A ausência do meu pai, ele tenha me gerado essas características que o senhor falou agora. A resiliência, o cair, levantar mais forte, né? Não é o ideal, mas cada um tem uma história diferente. Então, não vai apagar o teu, mas você pode olhar para lá, para aquilo, tu pode sentir a dor, tu pode chorar. E por que não pode? Tu pode sentir a dor, dói não ter tido meu pai, dói ele não ter me qualificado, dói. Ah, bom, ok, vamos doer, deixa doer. E vamos para... O que eu faço com isso? E aí já é uma outra encrenca que a gente vê. Por quê? A gente vive num mundo hoje, uma sociedade, em que ninguém pode sentir dor na alma. Se eu não posso sentir dor na alma, eu me corto. Enquanto eu me corto, eu crio um paliativo para a dor que está aqui, eu volto para cá, eu saio daqui momentaneamente, presto atenção na dor aqui. E quantos talhos eu posso dar em mim? Ou vamos pegar a tricotilomania, que é arrancar os cabelos. Eu estou sentindo uma dor, uma angústia. Desvia um pouquinho a dor física? Sim. Perdão, desvia um pouquinho da dor da alma para a dor física. Ele quer transferir. Transfere a dor da alma para a dor física. Então, porque ele quer ter a sensação de que ele está arrancando aquilo dele. Então a gente vive uma sociedade hoje, então, vamos dizer assim, muito viciada em dopamina. Você tem que estar bem o tempo inteiro, porque ninguém pode experimentar um pouco de angústia. Então eu digo, não tenha medo da angústia. Faça constantemente, sonda-me, ó Deus, e vê o que há no meu coração. A gente não pode pensar. Por exemplo, tem um filósofo chamado Pascal, de 1700 alguma coisa, que ele disse, o grande problema do homem é não conseguir ficar quieto dentro do seu próprio quarto. Porque quando ele fica quieto dentro do próprio quarto, ele pensa. Você acha que alguém quer pensar hoje? Nada. É geração instantânea, tudo para onde? Dopamina. E aí vai para pornografia, prazeres rápidos, ocultos e secretos, né? Oculto, secreto, uma coisa aí. Rápidos, fácil acesso e secreto. E pegando um gancho no que o Tony falou, olha como a terapia é importante, né? Uhum. Porque eu tenho certeza que essa questão tu lidou melhor, teve consciência de como ela funcionava em você a partir da terapia, né? Exatamente. Saber das nossas bagagens emocionais é fundamental, né, pastor? Você só pode tratar aquilo que você conhece. Se você tem uma ferida, o que acontece quando toca nela? Dói. Você como psicanalista, deve ter essa experiência. Está futucando lá. Quando chega perto da ferida, começa a doer, a pessoa vai embora, não volta. Sim. Não, ou ela cai em lágrimas. Ou chegou muito perto da minha dor. Não quero mexer com isso, não. Tem gente que não quer mexer com a dor. Eu costumo falar que o terapeuta ele é como se você vê uma partida de futebol e você não entende como um técnico está entendendo. Você está ali emocionado, vendo o jogo e tal, torce para o seu time ganhar. O técnico está ali tecnicamente, estrategicamente. Ele está vendo o posicionamento de cada jogador, o que está sendo feito. E é como se você fosse para a beira do campo com o técnico. E ele te explica, ó, isso aqui é assim, ó. Tá vendo essa movimentação aqui, ó? É isso que vai gerar isso aqui, que vai chegar no gol e tudo mais. Foi assim que eu me senti. Uhum. É como se fosse pra beira do campo com o técnico e ele fosse me explicando, ó, isso aqui funciona assim. Aí eu falei, agora eu volto pra arquibancada e eu não choro mais como antes. Eu não xingo mais como antes. Porque eu tô entendendo o que tá acontecendo no campo. Uhum. Entendeu? E cara, é o que eu sempre falo, né? O pessoal fala pra mim, cara, procura um profissional. A ajuda que eu vou te dar é essa. Procura um profissional. Por que clamas a mim, né? Tá com problemas de coluna há tantos anos. Por que clamas a mim? Marcha até um fisioterapeuta. E a tomada de decisões é algo fundamental na vida de qualquer ser humano, né? Eu costumo dizer que nós somos hoje reflexo das decisões que tomamos ontem e seremos amanhã reflexo das decisões que a gente toma hoje, né? E como que o senhor vê a tomada de decisões nos dias atuais? Eu me remeto... É importante falar dos dias atuais das pessoas modernas. Porque o senhor tem uma experiência, existem pessoas mais velhas que vivem hoje, que são de outra época. A gente está falando de... eu posso complementar? Sim. De pessoas modernas, os jovens, os homens jovens de hoje.
Que vão ter filhos agora, que vão ser Mas pais de agora. de qualquer forma, a questão de tomada de decisão, eu acho que ela é fundamental, né? Tem um livro muito interessante, há muitos anos atrás eu li, A Coragem de Decidir. Toda decisão vai gerar fatores positivos e negativos. Tu tem que assumir as dores do negativo para usufruir do positivo. Aí eu vou fazer uma colocação do William James. O William James, um dos grandes filósofos e psicólogos americanos. Perguntaram para ele, Dr. William, qual é a grande descoberta que o senhor fez no campo da psicologia? E a resposta dele foi o seguinte: mesmo quando você não estiver sentindo espontaneamente, faça pelo racional, que com o tempo o emocional alcança o nível do racional. Aí, lendo um outro existencialista chamado Rollo May, autor de livros fantásticos, como, por exemplo, O Homem à Procura de Si Mesmo, um clássico, sabe? Eu sou fascinado por esse livro. Ele foi um momento... Eu tenho até medo de lê-lo novamente, porque eu li no período que acrescentou tanto para mim, a minha sede era tamanha que eu não sei se hoje eu vou me decepcionar. É igual, por exemplo, eu era criança, eu achava a minha avó gigante. Depois eu vi que não era mais, né? Pois é. Então, aí o Rollo May falou que o William James era profundamente depressivo. Como que um cara depressivo faz tantas coisas como ele fez? Aí ele disse que usou duas coisas: decisão e compromisso. Ele tomou uma decisão, é por esse caminho que eu vou. Então você toma uma decisão, você opta por um caminho, eu vou por aqui. Vai ter pancadas. Só que quando a pessoa toma uma decisão, ela tem um norte, ela tem uma bússola para onde ela vai. E toda pessoa que é decidida, firme, ela é admirável, ela se respeita e ela tem um compromisso. Interessante como a gente vai aprendendo, né? Estava falando sobre esses temas aí, fazendo uma aula, aí tinha um aluno meu de 19 anos, muito inteligente. Ele disse o seguinte: pastor, o bom, o certo, ou o que pode ajudar, é assumir um compromisso público. Se eu vou assumir um compromisso público, gente, 2025 agora, eu vou fazer isso. Podem esperar. Cara, eu dei a palavra. Tem um monte de gente cobrando esse mim. Então todo mundo vai pensar o quê? Isso é um farsante. Aí eu faço a propaganda agora, tá? Me permitem aí. Toda segunda, quarta e sexta eu tenho no meu Instagram, @PR Paulo César Pereira, no YouTube Saúde Emocional e Vida Cristã e no meu grupo do Facebook Saúde Emocional e Vida Cristã, A Palavra no Café, 8 horas da manhã. Não importa se eu fui dormir 2 horas. 8 horas da manhã eu tenho que abrir. Eu tenho que estar 15 para as 7, já acordo, preparo meu café, assisto algumas coisas sobre aquele texto para poder aprimorar um pouco melhor, né? Me envolvo, oro e vou fazer a live. Eu clico lá, abro, já entra a pessoa lá de Portugal, uma da Espanha, às vezes da África. Agora está entrando um soldado israelense. Fala português porque é casado com uma brasileira. O cara está lá no meu podcast, na minha live. Eu tenho um compromisso ali. Eu decidi isso. Eu estou com sono, estou cansado hoje. Não posso. Eu tenho que dar aula. Não posso faltar. Hoje eu amanheci com indisposição. Assumi um compromisso com você estar aqui. Ô, Tiago, não vai dar não, tá? Porque ontem eu cheguei tarde, eu fui ministrar numa igreja. Não posso. Eu decidi e assumi o compromisso. Então, a decisão é uma coisa essencial e a decisão não sozinha, a decisão com o compromisso de fazer aquilo. E aí, pegando então um gancho nisso aí, o que você acha que contribui, né? Quais são os fatores que contribuem para o indivíduo abandonar as decisões que tomou, né? Ou seja, de não ter esse compromisso de seguir adiante com a decisão tomada? Acho que falta de palavra, falta de compromisso consigo mesmo, uma preguiça. Toda a base dele, a gente conversou sobre aqui, né? Um monte de coisas. Eu acho que é um monte de coisas, entendeu? A falta de hombridade, a falta da masculinidade, a ideia de... Lembra a expressão? Palavra de homem. Sim. Meu irmão, palavra de homem. Antigamente era um aperto de mão. Aperto de mão fechava um contrato. Um contrato. Tem terras que eram compradas, agora pertence a mim. Pronto, toma o seu dinheiro, ó, pronto. O documento, tá fechado, meu. Você é homem, eu também sou. Hoje, muita gente está se afastando disso. Entendeu? Então, e as pessoas precisam tomar consciência das decisões que ela toma e ela abandona. Dos prejuízos que lhe causa. Mas,
Cara, nós estamos vivendo uma sociedade onde muita gente aí tem a ideia do fracassado mesmo, entendeu? Não vai dar certo mesmo. Acho que todo... Desculpa te cortar. Eu acho que todo homem, ele precisa passar por um momento de Nicodemos, né? Voltar na essência dele, entender que agora ele precisa ser uma nova pessoa e seguir adiante. Porque a gente passa por isso em relação a Deus, em relação à terapia, e isso faz diferença não só pra gente, mas pra quem tá ao nosso redor, né? Eu vejo hoje que a minha esposa, ela sofre as consequências das decisões que eu tomei, pô. Tanto negativas como positivas. Isso está diretamente ligado ao que o senhor falou, sobre a questão da proteção. Então, a nossa decisão é importante não só pra gente, né? Mas pra quem tá no nosso... Você, como homem casado, você toma uma decisão, acho que é uma expressão até do Augusto Cury, eu não sei o que é, eu esqueci o termo exato, acho que é síndrome da corresponsabilidade inevitável. Você tomou uma decisão, ela vai respingar. Não tem como. Sabe, às vezes uma coisa pequena, sabe, vai ter uma projeção mais à frente numa coisa grande. Você ensina uma criancinha hoje que você nunca viu, ensina ela. Pô, de repente ela se torna um baita de um professor universitário que vai fazer uma revolução ou escrever um livro. Quando começou? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um moço, eu nem conhecia, ele disse uma palavra para mim. Pô, aquilo tem uma repercussão. E o quanto que o lado emocional influencia nisso aí, né? De abandonar as decisões. Então, é entender o seguinte, qual emoção? Emoção ou sentimento? Né? São coisas diferentes. São coisas diferentes, né? Eu posso ter uma emoção, a emoção é aquilo da hora. Medo, alegria, tristeza, raiva e afeto. Agora eu posso ter um sentimento e eu ser acompanhado desse sentimento constantemente. Por exemplo, da expressão, eu me sinto um burro. Aí um cara no 8º período da faculdade abandona a faculdade. Aí a gente vai ver, de onde você aprendeu que você era burro? Minha irmã, quando ela estava me ensinando o dever de casa, ela me chamava de burro. Você é um burro, nada entra na sua cabeça. Você é cliente meu e foi aluno também. Aí eu fui... Que idade você tinha? Em torno de 7 anos. Ok, que vem de fora, a irmã fazendo papel de figura de autoridade, ensinando para ele. E uma das coisas que a gente até trabalha na terapia, questione a competência da pessoa que falou aquilo para você. Qual a idade que tinha sua irmã? Bom, eu tinha 7, ela tinha 14. Você acha que uma menina adolescente com 14 anos de idade tem competência suficiente para afirmar que você era burro? Aí ele vai e fala numa postura reflexiva. Rapaz, eu nunca tinha parado para pensar que a minha irmã só tinha 14 anos. Pronto, acabou a terapia do cara. Desse jeito. Acabou. O cara saiu alta, pô. O cara saiu... Exatamente. E você vê a linguagem corporal da pessoa exatamente o que você está dizendo. Thiagão, exatamente assim. Tá chegando... Como é que tá o horário aí? Tá quase, tá acabando, tá quase. Vamos fazer as perguntas finais? Como é que vai ser? Fica à vontade, meu filho. Não, acho que assim, não tem muito que... Teria que ter uns 7 dias, uns 40 dias aí de podcast pra gente conseguir tirar todas as dúvidas. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem a gosto do senhor, talvez para a sociedade no modo geral, ou para as mulheres ou para os homens. Preferiria para os homens, né? Que a gente falou muito sobre isso aqui, sobre a figura paterna. O que o senhor acha? O que é uma referência de um homem que é homem, que assume seu papel? Como o senhor caracteriza esse personagem? É um cara que cuida da família, é um cara que se posiciona. Pra gente poder ter um modelo. Cristo é o modelo, né? Deus é o modelo. Acho que o homem ele tem que ser um indignado, um revoltado, um cara com raiva. A raiva, a ira de Deus. Qual a ira de Deus? A ira da indignação. Ele vê uma coisa errada, isso está errado, isso não pode. O homem só sente isso, só faz isso quando ele tem princípios. Se eu tenho princípios, tenho coisa errada, igual Natan, por exemplo, chega diante de Davi. Natan sabia, não podia ter Davi ter adulterado. Tu és este homem. Mas a Bíblia diz que nós não podemos julgar. É impossível quem tem valores não julgar. Você pode não julgar condenando a pessoa. Seu Natan era profeta. Mas eu posso dizer, isso é adultério. Eu jogo para a palavra. Seria repreensão, no caso. Então, o homem, e a Bíblia orienta a repreensão. Tá? Então, o homem tem que ser um homem indignado para poder querer mudar o mundo.
Se tá tudo filosofia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, tá tudo bem. É assim mesmo. Meu irmão, é assim mesmo para você. Mas o mal por trás está numa engenharia social tentando transformar a sua casa. Quando eles colocam determinados desenhos lá infantis, quando algumas pessoas entram nas escolas promovendo determinados conceitos, aquilo não é solto. Então, o cara tem que ter uma indignação, tem que ter conhecimento, ele tem que ler. O homem, leia, estude, procure conhecer o que está acontecendo. Você é uma figura, nós somos figuras que somos contaminados a todo instante. Tem, por exemplo, a cultura woke. Conhecem? Não. Eita, está comandando tudo. Outro momento pode falar sobre isso. Pensando no livro, Thiago. Você tá pensando? Cultura woke. A cultura, pode falar? Pode. A cultura woke é uma coisa que faz parte de toda essa engenharia. Ela começou lá em 1930, mais ou menos, nos Estados Unidos, quando os negros, percebendo que eles eram acusados pelos brancos injustamente, a ideia de woke é esteja acordado, esteja ligado, esteja ligado o que eles estão fazendo. Você, homem branco, negro, vai passando, as meninas ali brancas podem dizer que você abusou sexualmente delas. Você vai ser enforcado. Naquela época, né? Sim. Então a ideia é esteja ligado. Aí quando mataram aquele cara... Desperte. Mataram aquele cara lá nos Estados Unidos, acho que foi aquela situação... como é que é o termo em inglês? Vocês falam inglês? Black Lives Matter? Black Lives Matter. Black Lives Matter. Vidas negras importam. Vidas John negras Floyd, importam. acho que é John Floyd. Isso, John Floyd. Parece que ali se intensificou mais. Então, aí começou a cultura woke se aproveitar, sequestrar algumas causas, lutar pelos negros. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, como se todos os negros pensassem iguais, como se todas as mulheres pensassem iguais, eles começaram a sequestrar. Esteja ligado, tem gente contra você. E eles começam a colocar mais gente um contra os outros. Então, os brancos são opressores. Aquela política marxista. Né? É isso. Os homens, homem, hétero e cristão, é tudo opressor. Nós somos 3 opressores aqui. E todo tipo de minoria tem como opositor o homem, né? Já percebeu? Sim. O gay, o negro, porque é o senhor, né, no caso. A mulher, a criança. Então, essa cultura woke, ela procura não só questionar, porque se você questiona, é saudável. Mas questionamento é saudável quando? Quando ele procura uma descoberta verdadeira. Eu quero descobrir a verdade. A cultura woke não procura descobrir a verdade. Ela quer destruir aquilo que é verdade. Não existe verdade absoluta. Você tem certeza absoluta disso? Verdade. Igual uma aluna fez uma palestra, aí uma menina foi, tudo é relativo, pastor. Inclusive esta sua afirmação? Porque quando a pessoa diz que tudo é relativo, a própria afirmação de que tudo é relativo também é relativo. Logo, se tudo é relativo, tudo não é relativo. Porque se tudo for relativo, a afirmação tudo é relativo também vai ser relativo. Como é que uma pessoa afirma de maneira absoluta que tudo é relativo? A afirmação tudo é relativo se contradiz. Uma antítese. Exatamente. Gente, teve com a gente hoje aqui o pastor e psicólogo Paulo César Pereira. Vou fazer um jabá de novo aqui, O Afeto que Alimenta, se essa câmera aqui estiver me pegando. Uma das obras do pastor e psicólogo. Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Super recomendo. Esse aqui é o Thiagão. Já Super tô recomendo, lendo já e tá recomendo lendo. muito. Eu vou ler, eu vou levar as coisas aqui, tá? Depois eu passo o Pix, que eu vou levar as coisas aqui. Cara, foi um bate-papo de aprendizado. Acho que a gente não conseguiu o que a gente queria. Que era tirar tudo do senhor, não conseguiu, porque é impossível. Teria que ser o dia inteiro. Isso é aqui, né? algo positivo. A gente queria agradecer a presença do senhor aqui, porque o senhor foi bem didático na explicação, o senhor tirou as nossas dúvidas mais, de repente, ridículas no bom sentido da palavra, mas que muita gente que tá pensando em casa, às vezes quer fazer uma pergunta que parece... E agradecer pelo trabalho que o senhor tem feito, porque a gente sabe que o senhor está alcançando muitas vidas aí. E as nossas foram alcançadas hoje também, que a gente vai sair daqui diferente. A gente vai deixar o arroba do pastor também, das redes sociais dele na descrição do vídeo. Acompanhe ele nas redes sociais. Se puder botar contato telefônico também. Pode. Posso dar? Pode. Vocês vão colocar, mas não tem problema colocar não. Pelo seguinte, porque eu faço milhares de prospectos e o meu WhatsApp está lá, tá? 219
8860-1194. Imagino que de repente agora está saindo, Sim, né? 219-8860-1194. Pode fazer contato. Só não encaminhe, só não fique mandando figurinha, bom dia, boa tarde, boa noite para mim, que eu vou te excluir. Aí eu só falo pro pessoal que o senhor faz palestras, dá cursos e também atende, Sim, correto? sim, do atendimento como psicólogo. A minha esposa também é psicóloga, minha esposa é uma psicóloga excelente. Uhum. E a filha dele tá chegando aí, a família tá... Você que traz a sua esposa aí também, vai ter um papo aqui. Com certeza, Sim. com certeza. Pode vir os dois, né? Sim, Vai ser já bom. fizemos já junto. É interessante, falando sobre casamento, entendeu? Gente, obrigado. Mais um episódio aqui com a gente no Internamente Podcast. Hoje com o pastor e psicólogo Paulo César. E a gente espera ver vocês por aqui mais vezes, né? A gente vai lançar novos episódios, novos convidados vão estar aí, a gente vai trazer mais informação. E o cerne da nossa questão é esse, saúde mental e dúvidas sobre esse mundo. Hoje a gente falou sobre cristianismo também, que é muito importante. E é isso, obrigado por ter acompanhado até aqui. Siga nas redes sociais, Siga nas redes no sociais. Instagram, comente, deixe a sua opinião. Compartilha, Também. manda para aquela pessoa que está precisando, aquela pessoa que você acha que vai se interessar pelo assunto, que a gente agradece muito. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu.